Olá, o tema da nossa aula de hoje é povos pré-colombianos. Quando nós falamos em povos pré-colombianos, estamos nos referindo aos povos originários da América, que aqui habitavam antes da chegada dos europeus. Contudo, apesar desse termo ser relativamente comum, pré-colombiano, o termo povos pré-colombianos é um termo eurocêntrico, ou seja, é um termo designado pelos europeus e que de certa maneira carrega consigo uma certa subestimação dos povos americanos originais. Aliás, o próprio nome América também foi um nome dado pelos europeus. Convém lembrar que esses povos pré-colombianos, eles não se chamavam de povos pré-colombianos, né? O termo pré-colombiano significa antes de Colombo. Cristóvão Colombo, o navegador genovês que comandou a armada espanhola, que aqui chega no continente americano em 1492. Então, apesar de ser comum, a gente tem que compreender que esse termo é um termo eurocêntrico que não necessariamente é um termo mais adequado, mas de qualquer maneira é um termo muito comum e vocês vão achar isso numa infinidade de livros didáticos. Mas vamos então ver quem eram esses povos pré-colombianos que aqui estavam e quais as suas principais características. Esses povos pré-colombianos, na verdade, eram um conjunto de milhões e milhões de povos distribuídos de maneira heterogênea por todo o continente americano. A maior parte desses povos formavam aldeias e vilas independentes e autônomas entre si. Os que eram mais próximos até tinham uma certa cultura comum, mas havia, na verdade, uma infinidade de culturas e línguas aqui no continente americano. Havia, no entanto, duas grandes exceções: o Império Azteca e o Império Inca, que nós veremos com um pouco mais de profundidade aqui nessa aula. Infelizmente, a maior parte dessa cultura, desses povos aqui, desses milhares de povos que aqui estavam, acabou se perdendo com a conquista. Muitos deles morreram nas guerras de conquista contra os europeus e os que sobreviveram foram escravizados e aculturados, ou seja, foram forçadamente obrigados a abandonar a sua cultura e lhes foi imposta a cultura do europeu. Então, muito pouco dessa cultura sobreviveu até os dias de hoje. Muito do que nós sabemos dessa cultura dos povos pré-colombianos nos chegou através do relato de europeus, ou seja, informação de segunda mão, por assim dizer. Nós não vamos estudar todos os povos que habitavam aqui a América antes da chegada dos europeus. Nós vamos ver um pouco sobre alguns desses. Entre eles, uns que se destacam são os maias. Os maias, na verdade, foi um povo original da América que, quando os europeus aqui chegaram, essa civilização, a chamada civilização maia, ela já havia se fragmentado e se diluído, se mesclado com outras. Os maias tiveram uma importância fundamental para a região de Yucatán, o que atualmente seria o território dos países conhecidos como Honduras e Guatemala. Os maias, na verdade, eles não formavam um império centralizado ou uma civilização muito coesa. Na verdade, quando falamos em os maias, nós estamos falando de um conjunto de cidades-estado, que cada cidade-estado tinha sua própria administração, sua própria autonomia política, por assim dizer, mas essas cidades-estados, elas tinham em comum o quê? Uma mesma cultura. De certa maneira, essa organização política dos maias é muito semelhante à organização política dos povos da Mesopotâmia. Nós não sabemos exatamente como e por que a civilização maia se desintegrou. O que sabemos é que por volta do século IX essa civilização se desintegrou. Existem algumas hipóteses, algumas delas envolvem guerras, doenças, crises econômicas. Uma das mais aceitas é que houve possivelmente um esgotamento do solo devido a técnicas primitivas de agricultura, e esse esgotamento do solo levou a uma crise de alimentos, forçando essas cidades a se desintegrarem, essas populações a se mudarem, se locomoverem. Seja lá como for, nós não temos certeza. Entre as principais características da cultura e da civilização maia, nós podemos dizer que eles eram uma civilização teocrática, ou seja, havia um governo que misturava o governo, a administração em si com um aspecto religioso, também semelhante a essas cidades-estados da Mesopotâmia que nós citamos no começo da aula. Eles desenvolveram uma escrita pictórica, ou seja, uma escrita que não é fonética, não é semelhante à que nós utilizamos, é uma escrita com desenhinhos, esses desenhos têm significados, também de certa maneira semelhante à escrita desenvolvida na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Os europeus, quando chegaram aqui ao continente americano, além da infinidade de povos distintos, divididos em muitas cidades-estado e tribos e vilas, encontraram dois grandes impérios. Um desse império foi justamente o Império Azteca, formado pelo povo azteca, que por volta do século XII
se apossou do território que seria atualmente a região central do México. Os astecas, na verdade, formaram um poderoso exército e esse poderoso exército conquistou e escravizou milhares de outros povos que habitavam aquela mesma região que hoje nós poderíamos chamar de México. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades. A religião tinha um papel fundamental nessa organização estatal asteca e a agricultura desses povos dominados era a base da economia asteca. Os astecas possuíam uma sociedade hierarquizada, ou seja, havia uma elite que obviamente controlava o aparato estatal e a força militar, e essa elite dominava, comandava os milhares de camponeses que atuavam na agricultura para o Império Azteca. Eles também tinham conhecimentos profundos de matemática, geometria e até de astronomia. Tanto é que eles possuíam um calendário que, para os padrões da época, era relativamente preciso. O outro grande império que os europeus encontraram aqui no continente americano foi o Império Inca. Esse império se estendia por toda a Cordilheira dos Andes, ou seja, o conjunto de montanhas que está na região noroeste da América do Sul. Os incas, assim como os astecas, formavam uma sociedade teocrática onde o Estado e a religião se misturavam. Os incas, na verdade, também eram um povo que dominava uma série de outros povos, convivia com outros povos na Cordilheira dos Andes e, com um poderoso exército, cobravam tributos desses camponeses. Esses tributos eram chamados de mita. Posteriormente, quando os espanhóis conquistaram o Império Inca, eles vão adotar para si essa cobrança da mita. Eles vão se aproveitar desse termo Inca e vão utilizar na sua cobrança de impostos dos indígenas escravizados. Os incas se estabeleceram na Cordilheira dos Andes por volta do século XIII e dentro do seu império existe uma estimativa de que a população atingia um número de 12 milhões de habitantes, que para a época também era um número extremamente elevado. A sociedade inca, assim como a sociedade asteca, era extremamente hierarquizada, ou seja, haviam grupos dominantes e grupos dominados. No topo da sociedade inca estava o próprio imperador inca, juntamente com seus funcionários reais e com os seus chefes militares e os governadores de província. A base da população era de camponeses e também havia um certo número de escravos, mas a grande massa da população era de camponeses que atuavam na agricultura. Os incas possuíam uma cultura politeísta, ou seja, acreditavam em diversas divindades, mas diferentemente dos maias e dos astecas, os incas não desenvolveram a escrita. Isso não significa que a cultura deles fosse inferior de maneira alguma, muito pelo contrário. Os incas desenvolveram uma série de artifícios para substituir a escrita. Eles utilizavam, por exemplo, os quipus, que eram utilizados para fazer cálculos matemáticos extremamente precisos, e eles também adotaram uma tradição oral, ou seja, a cultura era transmitida majoritariamente oralmente e também através de imagens e pinturas. Infelizmente, esses povos que nós estudamos nessa aula, os maias, os astecas e os incas, e demais milhares de outros povos indígenas, a maior parte deles acabou sendo exterminada nas guerras de conquista e nos séculos posteriores de escravização pelos europeus. A cultura deles também desapareceu. O que nós sabemos hoje sobre eles é apenas um fragmento do que realmente existiu. Dos povos que os originaram, dos povos que existiram antes, então, nós não sabemos e provavelmente jamais iremos saber. Por isso é importante a gente valorizar esses povos originários do continente americano. Gente, a aula foi essa. Acompanhe nossas atividades no blog, pratiquem o isolamento social e cuidem-se. Até a próxima!